What's up, folks? Ah, Estamos aqui para a primeira aula da nossa Demo Coaching, que essencialmente será uma demonstração das ferramentas, da estratégia e da forma como opero os pares sintéticos, assim como os pares de Forex. Então, sendo uma aula de demonstração, seríamos muito subliminares. Vamos ser não vamos ser detalhistas, é o que eu queria dizer. Pelo que é uma forma de verem como eu opero ou como é que faço meu trading, desde a gestão de risco, desde a gestão de emoções, mindset, estratégia e as ferramentas que eu utilizo para trading. Então, essas aulas são para pessoas que já entendem sobre o mercado de Forex, entendem de forma geral, não é? O que é, como é que funciona, já tentaram operar, talvez, de alguma forma, ou aquelas que estão à busca de uma estratégia sólida, não é? Na verdade, isso não é uma estratégia, é um modelo de trading que incorpora diversas ferramentas que estaremos a ver um pouco delas nessa Demo Coaching. A Demo Coaching é grátis, totalmente grátis. Será uma sequência não mais do que 7 aulas ou 5, vai depender, não é? Em que estaremos a falar dos pontos essenciais. A primeira estaremos a ver hoje, que é a estrutura, possivelmente a próxima aula também. Depois a liquidez e por fim timing ou sincronia, não é? São pontos muito essenciais quando se torna trade. Então, o que eu vou pedir é que esqueça, sei que é difícil, mas esqueça tudo que aprendeu até agora. Se esteve a ver price action, linha de tendência, suporte e resistência, isso aqui já não existe de certa forma. Faz parte da liquidez, não é? Então, é só se desligar e se abrir para uma nova maré. Sem mais delongas, vamos falar da estrutura, que é o primeiro ponto essencial que nós teremos que ver nessa Demo Coaching. Bom, falar da estrutura, estamos a falar da essência do mercado, não é? Toda vez que você entrar ou se deparar com um gráfico, a primeira coisa que sempre olhamos é a estrutura. Existem 3 formas de estrutura, não é? Que potencialmente já conhecem, acredito eu. Que é a estrutura de alta, ou tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência de lateralização, ou tendência lateralizada. Essas 3 estruturas nos situam em determinado momento do gráfico, não é? Tentamos entender agora em que parte do gráfico nós estamos. Nós estamos em uma tendência de alta, estamos em uma tendência de baixa ou estamos numa tendência de lateralização. O que eu quero que vejam nessa estrutura não é a linha de tendência. Não, esqueçam isso. Não é suporte e resistência. Não, esqueçam isso também. O que eu quero que vejam aqui são as quebras de estrutura. Break of market structure. Nós passaremos a chamar de BMS, não é? Break of Market Structure, quebra de estrutura de mercado. É assim como nós vamos chamar. Então é uma tendência de alta. Conseguimos perceber que quebramos ou tendemos a quebrar estruturas de alta ou para cima, simplificando, não é? Temos as BMS para o lado de cima. Isso é que vai determinar a estrutura de alta e não uma linha de tendência. Por que eu digo não uma linha de tendência? Porque as linhas de tendência serão por nós utilizadas como pontos de liquidez.
e nem toda vez que aparecer uma linha de tendência vai significar, nesse caso, uma linha de tendência de alta vai significar que estamos em uma tendência de alta. Esse é o simples fato, não é? Mas a estrutura por si só, a estrutura crua, você não precisa desenhar nada. Ao olhar o seu próprio gráfico, já dá para perceber que estamos em uma tendência de alta. Por exemplo, aqui embaixo, não precisamos desenhar nada para dizer que potencialmente deste ponto até aqui estávamos em uma tendência de alta. Não precisamos desenhar nada, só de olhar. E isso já é intuitivo. Falar de estrutura é algo intuitivo. Ao olhar já dá para perceber. Isso aqui é a estrutura do mercado. Está em uma tendência de alta. Por quê? Porque ele tendeu a ir para cima. Simples quanto isso. Tendeu a quebrar a estrutura do mercado para cima. Não é? Break of market structure. Exatamente. Então, como dizia, olharemos para a estrutura como ou melhor, procuraremos na estrutura as quebras ou as BMS. Para a estrutura de baixa, claramente, as quebras serão para baixo. Tendemos a quebrar a estrutura de mercado para baixo. O mercado tende, ou o preço tende a ganhar os fundos, não é? E na estrutura de lateralização, claramente que teremos quebras tanto para cima assim para baixo, mas de uma forma centralizada. Nesse caso, o mercado não segue uma única tendência. Ele tende a quebrar tanto os fundos, assim como os topos, não é? Consegue ver a diferença entre dizer que a tendência de lateralização é quando o mercado está centralizado em um único ponto? De certa forma, sim. Mas vamos perceber que dentro desse ponto há quebras de estrutura, tanto para cima assim como para baixo. Não há uma tendência assim definida, não é? E onde é que nós operamos? Dá para operar tanto na tendência de alta assim como na tendência de baixa. Na tendência lateralizada não é aconselhável. Tem quem consiga, mas para o modelo de trading que eu uso, na tendência de lateralização eu simplesmente só olho à espera de o mercado ganhar uma estrutura de alta ou uma estrutura de baixa, né? Podemos identificar aqui também que tivemos BMS, Break of Market Structure. Eu considero tudo Break of Market Structure. Podíamos chamar de Boss, Break of Structure, mas não gosto de estar a me entulhar de nomes, né? Por enquanto, tudo que é quebra de estrutura, BMS, Break of Market Structure. Eu quero que prestemos atenção neste exato ponto, não é? Porque já concordamos que em toda essa parte estamos em uma tendência de alta. Mas quando chegamos neste ponto em específico, exatamente aqui, o que acontece? O mercado para de quebrar os topos. Começa a te mostrar uma fraqueza da estrutura de alta. É aí onde eu começo a prestar atenção quando quero ou quando estou à procura de um ponto de reversão. Se estamos em uma tendência de alta, em situação alguma eu vou querer vender, não é? Claro que existem formas para vender, mas eu não vou querer estar muito tempo na posição de venda. Também porque não é aconselhável. A qualquer momento o mercado continua a sua tendência de alta, não é? Então, neste exato ponto, bordado amarelo, conseguimos perceber que o mercado perdeu a força, ou já está a mostrar um sinal de fraqueza, porque era suposto que continuasse a quebrar os topos, não é? Então, há um sinal de que a estrutura de alta está a começar a fraquejar. Claramente, viemos a quebrar os topos, mas de seguida, como já tenho aqui a noção de que há um certo sinal de fraqueza, de seguida
temos aqui o que chamamos de break of market structure, novamente, mas para baixo, não é? Quebrou-se para baixo. Quer dizer, mostrou-nos uma certa fraqueza e quebrou a estrutura para baixo. Claramente, a partir deste momento, eu estaria consciencializado que há uma possível reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa. E foi exatamente o que aconteceu nesse ponto. Houve uma reversão, possivelmente eu procuraria entradas aqui ou ao longo da estrutura de baixa, potencial estrutura de baixa, não é? Então, basicamente, este é o fluxo de estruturas que existe. Entramos em uma tendência de alta, o mercado mostra fraqueza, reverte para uma tendência de baixa. Normalmente, a fraqueza vai ser caracterizada, prestem atenção, vai ser caracterizada por uma tendência de laterização, não é? Normalmente, existe muito disso. Prestem muita atenção para isso, porque existe no mercado e é fácil de identificar. Então, como havíamos dito, ou como estávamos a dizer, o mercado sai de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, são os pontos essenciais. Por isso que nós temos que prestar atenção, deixa eu diminuir a quinquilharia aqui, por isso que nós temos que prestar atenção para aquilo que nós chamamos de swing points. Swing points. Eu não sei como dizer isso em português. E vai ter muito dessas. Eu aprendi isso em inglês, coaching in English, né? Mentorias em inglês. Então, não tem como. Até os próprios manuais estão em inglês. Então, não tem como. Não, quando traduzo, dá uma coisa muito esquisita. Então, é melhor continuarmos com o inglês mesmo. Swing points. Swing points. Estamos a falar da tendência no geral, não é? Não estamos a falar desse impulso, retração, impulso, retração. Estamos a falar da própria tendência, que normalmente os price actions caracterizam através de uma linha de tendência. Tudo que está aqui em cima faz parte da tendência, nesse caso. Então, nós teríamos um swing point aqui e um swing point bem aqui. Podemos usar isso, não há problema algum, não é? Daqui até aqui é o início e o fim de uma tendência. Então, swing points serão o início e o fim de uma tendência. Claramente que isso vai depender do time frame. Se vocês tiverem 15 minutos, vai procurar o swing point de 15 minutos. Mas se for para uma hora, vai perceber que os swing points de 15 minutos são simplesmente estruturas internas, não é? Do swing point de uma hora. Tá aí. É isso. Estrutura basicamente isso. E esse é o ponto essencial. Acredito, amigos, se vocês pegarem essa primeira parte que fala de estrutura, o resto vai só ser como deslizar, não é? É engraçado que a partir do momento que começarem a perceber isso, vão começar a entender como é que o mercado funciona, não é? Como é que o mercado funciona na sua plenitude. Ou, de verdade, o que faz o mercado ir para cima, ir para baixo, voltar, lateralizar, não é? É interessante porque desde o momento que eu comecei a perceber isso, eu comecei a entender o mercado, entrei em sincronia com o mercado, não é? Que é o terceiro ponto que nós vamos falar. Espero que eu não esteja a ser chato o suficiente para já terem adiantado o vídeo ou qualquer coisa do tipo. Mas é isso. Esqueçam das aulas de 15 minutos. Normalmente, para mim, a aula de trading, sendo algo muito sério e que estamos a tratar de uma matéria muito sensível, devia ter no mínimo tipo, 1h30. Não tenho problemas com isso, porque quanto mais explicação, quanto mais detalhes existirem, melhor. Agora, me admiro quando entro no YouTube
e assisto aquelas aulas de 9 minutos, vou para o gráfico e tento fazer magia. Isso não vai acontecer porque não é tão simples assim. Se fosse simples, se fossem só 9 minutos, acho que todos nós seríamos ricos. Ricos não, seríamos consistentes no mercado, não é? Porque esse é o objetivo, ser consistente no mercado. Os ganhos constantes, né? E lembre-se, ganhar não significa não perder. Então, os swing points nós vamos usar como pontos de referência. Nessa situação em específico, deixa só aqui puxar. Nessa situação em específico, poderíamos dizer que após eu ter identificado os swing point low, swing point high, fundo, topo, swing point fundo, swing point topo, não é? Antes do mercado reverter, eu estaria de olho exatamente nesse swing point. Ou melhor, para a estrutura dentro desse swing point. E a perceber que não estamos a fazer. Ou melhor, estamos em uma tendência de alta. Não é? Estamos em uma tendência de alta. Estamos a quebrar os topos. E o que ia acontecer? De seguida eu ia ver, ou em algum momento do mercado, ou do preço, ia haver uma quebra de estrutura para baixo, que me daria atenção para uma estrutura de baixo. Não é? Buscaria minhas confirmações e tentaria entrar na reversão ou na continuidade de tendência. Não me interessa entrar aqui. Se eu entrasse aqui, melhor, existe mesmo a forma, neste modelo de trading, a forma de entrar nesses pontos. Tipo, é automático, você simplesmente se encontra lá no topo. Yeah? Mas eu não estou preocupado em entrar aqui. Eu quero ir adjunto, eu quero ir junto com o fluxo de mercado. Não é? Com a estrutura de mercado. Se o mercado está aí para cima, eu quero entrar em uma posição de compra. Se o mercado está aí para baixo, eu quero entrar em uma posição de venda. Simples quanto isso. Yeah. Então, basicamente, isso é que é a estrutura de mercado. Como eu disse, essa é uma aula demo, então só vamos tratar dos pontos críticos, não é? Dos pontos essenciais dos temas que estaremos aqui a abordar. Nesse caso, estamos a falar das estruturas, e esses são os pontos essenciais. Para o que vamos para o gráfico, porque nada no gráfico é sistematizado igual a os desenhos, drawings aqui, que constam aqui. É um pouco mais difícil para quem está a ver o gráfico pela primeira vez, ou para quem está a ver esses conceitos pela primeira vez, ver isso no gráfico. Traz muita complicação e coisas parecidas. Para tal, vamos direto para o gráfico. Estamos aqui no gráfico para ver os pontos que estivemos a ver lá no nosso quadro. Então, temos aqui quebras de estruturas. Ok, I can just switch this to black. Ok, temos aqui quebras de estruturas. Aqui estávamos a chamar de BMS, isso está muito. BMS, não é? Tudo isso são quebras de estruturas, não é? E o que acontece aqui? Começou a ver um ponto de reversão. O preço não conseguiu quebrar este topo, esse swing point. O que fez? Começou a quebrar estruturas de baixo. Começou a quebrar estruturas de baixo. Não é? Então, esse seria o nosso ponto de referência para esse price action em específico. Não é? Já agora, price action é movimentação do preço. Ou ação do preço. Então, ok, vamos identificar nossos swing points. Claramente já viram quais são os nossos swing points. Posso usar este ou aquele, tanto faz. E aqui seria melhor se eu conseguisse. Ok, temos aqui os nossos swing points. Temos aqui a nossa estrutura de alta, BMS, Break of Market Structure.
não é? E temos aqui as nossas BMS, Break ou Market Structure, mas já na direção contrária. Conseguem perceber a fluidez do mercado, não é? Considerando a quebra de estrutura. Quer dizer, a partir do momento em que eu percebo que estamos a tender em quebrar estruturas de alta, nesse caso estruturas para cima, eu estou preocupado, ou me sinto preocupado, em entrar em operações de compra do que de venda. Claramente que podíamos entrar aqui, comer até aqui, mas isso seria magia, não é? Seria muita magia envolvida. Porque eu quero seguir aquilo que é o fluxo do mercado. Quero seguir aquilo que é... Porque quando entras em uma posição de compra, sendo que o fluxo de mercado é de uma estrutura de alta, não é? Você se sente à vontade. Digo que as suas operações tendem a fluir. Não, não lutas contra o mercado, não é? Então, basicamente, nós temos aqui a quebra de estrutura, que potencialmente, não sei lá atrás, não nos interessa lá atrás, mas possivelmente vem de uma estrutura de alta também. Mas conseguimos perceber, quebrou exatamente aqui, retornou, quebrou novamente, exatamente aqui. Agora eu estaria à procura de compra. Possivelmente eu compraria aqui, compraria aqui, ou aqui, ia depender daquilo que eu ia ver nesse tal dia. Mas o que eu quero que entendam, como estamos a falar de Break-Even Market Structure, que é a estrutura, quebras de estruturas para o alto mostram uma tendência de alta. Quebras de estrutura para baixo mostram uma tendência de baixa, não é? Quebras de estrutura para cima e para baixo mostram uma tendência de lateralização, que seria tudo esse ponto aqui. Conforme eu disse, os pontos de reversão serão caracterizados por uma tendência de lateralização, não é? E vamos lá verificar esse ponto de reversão em específico. Conseguem perceber que viemos sempre a quebrar os topos. O que acontece desse lado? Falha em quebrar o próximo topo, não é? Falhou em quebrar o próximo topo. Já nos dá ou nos chama a atenção que existe uma fraqueza na tendência de alta que estivemos a acompanhar anteriormente, não é? E o que acontece logo de seguida? Quebra de estrutura para baixo. É a partir deste ponto, é a partir desta quebra, na verdade é esta quebra aqui, é a partir desta quebra de estrutura que eu começo a pensar em venda. Venderia potencialmente aqui, sem sombra de dúvida, venderia potencialmente aqui. Estou a ver também que há uma possibilidade de venda bem aqui. Sim, há uma possibilidade de venda, sim. Estaremos a ver isso nas próximas aulas. Mas a essência dessa aula não é nos mostrar onde entrar. Isso já estou a marinar nos próximos temas, né? Mas o que eu queria que entendesse é a estrutura. E eu acredito que já tenho entendido. Em forma de resumo, temos uma estrutura de alta, uma tendência de alta, uma tendência de lateralização, uma tendência de baixa. Temos que prestar atenção para a quebra de estrutura. Quebra de estrutura para o alto significa estrutura de alta ou tendência de alta. Quebras de estrutura para baixo significa a tendência de baixo. Quebra de estrutura para alto, baixo, quebra de estrutura para alto e baixo significa a lateralização ou tendência de lateralização. Simples quanto isso. Prestar atenção para os swing points, que seria o ponto mais baixo da tendência e o ponto mais alto da tendência. Aqui também não, aqui seria já... Por isso que esse ponto é importante, porque quando tendemos a nos aproximar desse ponto, torna-se um ponto de muita apreciação. Normalmente diríamos que é resistência, mas não é resistência, conforme consegue perceber que o preço simplesmente quebrou e começou a subir, não é? Começou a subir. Basicamente sobre estrutura é isso.
Nos vemos na próxima aula, onde estaremos a falar de mais detalhes. Então, treine o vosso olho a ver as quebras de estrutura, por enquanto. Até a próxima.